Bom, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma reunião científica, o nosso Café do Cerrado, Distrito Federal. Hoje nós temos, então, mais uma vez, meus colegas, companheiros de sessão, Paola e Ricardo, né, para nos deixar um pouco mais, um pouco mais inteirados de todo esse assunto, um assunto bem específico, bem diferenciado, tá? Então é bom para a gente poder é, discutir isso. Eu não estava reconhecendo a Janete, viu, Ricardo? Mas eu consegui Ah, sim. dar o stop. É, então, hoje, para coordenar essa reunião, a gente tem o enfermeiro Ricardo, que é enfermeiro estomoterapeuta. Ele é graduado pela Universidade Paulista, estomoterapeuta pela Universidade de Brasília. Tem um aperfeiçoamento em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar e é nosso membro da comissão científica da seção Distrito Federal. É também sócio e proprietário da Oxy Hiperbárica. Fica contigo este momento, estou nos bastidores. Qualquer coisa é só me acionarem, tá bom, gente? Boa reunião a todos. Bem, boa noite. É, Primeiro, obrigado aí pelo convite mais uma vez, né, para coordenar a mesa. Vou falar da Paloma, né, que é a nossa secretária da Seção Sudeste. Paloma é enfermeira, graduada pela Universidade de Brasília, pós-graduada em estomoterapia também pela Universidade de Brasília. Enfermeira da Rede Sara, né, na Unidade de Brasília. E atualmente está no programa de alto risco, né? E compõe o grupo de estomoterapia e educação continuada da Rede Sara, né? Está aí para compartilhar com a gente o conhecimento dela sobre choque tóxicos, né? Síndromes de choque tóxico, em um estudo de caso. E cuidados com a pele, que é o nosso foco de hoje. A gente está entrando outubro, nós temos mais 3 reuniões nos próximos meses e contamos com a presença de todos aí para frente. Paloma, está contigo. Vai lá. Boa noite a todos. Quero agradecer a todo mundo que está aqui participando para a gente compartilhar um pouco do conhecimento. Só acrescentando que toda vez eu esqueço de colocar lá, eu sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Fazer aí a propaganda aí de Pernambuco. Então vamos começar. Vou falar um pouco sobre os cuidados com a pele no paciente com síndrome do choque tóxico e fazer um estudo de caso, né? Um relato de caso. Então, como introdução à epidemiologia da síndrome do choque tóxico, a gente vai encontrar que geralmente estava muito ligada aos usos dos tampões menstruais, e aí com o avanço, né, de resistência antimicrobiana aos antibióticos aí, apareceram em outros sítios, e inclusive em pacientes pós-operatórios. A fisiopatogênese da síndrome do choque tóxico, ela é produzida pelas exotoxinas das cepas dos estafilococcus e dos streptococcus, né? Especificamente dos estafilococcus aureus, que pode ser tanto resistente ou não resistente à meticilina, e dos streptococcus piógenes, que é o grupo A de Lancefield. Eles têm, né, essa exotoxina, eles vão agir como superantígenos, e aí ele vai trazer eles também são resistentes ao calor e ao pH ácido, e aí por isso que eles conseguem fazer a lesão também em termos de pele, que é uma das manifestações clínicas bem características da síndrome. Aí aqui tem um pouco sobre como é que é esse mecanismo de ação desses superantígenos, né? No antígeno comum acontece essa primeira ligação de chave e fechadura, vamos dizer assim, né? Aqui tem o antígeno, ele é exposto para os receptores da célula, e aí vai trazer uma modulação com o linfócito T de forma coordenada para tentar combater esse agente. Já na síndrome do choque tóxico, esses superantígenos, as exotoxinas, que são as TSS, que são responsáveis pela síndrome do choque tóxico,
eles vão apresentar na proteína, né, da histocompatibilidade, que é a MHC classe 2, e eles, ao invés de fazer a conexão direta, eles vão estar aqui, ó, fazendo essas pontes. Essas pontes vão fazer essa conexão permanente entre o antígeno e nossas células de anticorpo das proteínas de histocompatibilidade e vai trazer uma resposta uma hiperresposta dos linfócitos T. E aí vai ter alterações na permeabilidade capilar, fazendo justamente a hipotensão, além da própria liberação das citocinas em excesso que vão ser liberadas no sangue, trazendo justamente essa reação que é bem grave. Né? Então, esse quadro clínico vai ser os sinais e sintomas de um choque séptico, mas acrescentando os exantemas e descamações na pele, justamente por conta dessa resistência dessas toxinas, que aí vão estar lisando as células epiteliais, e ela também tem como progressão a lesão renal aguda de rápida progressão. Aí aqui só para trazer um pouco sobre esses superantígenos, né? Aí tem, na verdade, sobre as exotoxinas, muitas bactérias, principalmente as gram-positivas, mas também algumas gram-negativas trazem. Elas podem ter essas exotoxinas no complexo AB, e no caso dos estáfilos e dos cistreptos, elas trazem justamente os superantígenos, né? Que aí vai justamente causar as secreções de fluidos, resultando também pode acometer o sistema gastrointestinal, além também dessa questão da permeabilidade celular, alterando o nível pressório, que consequentemente tem uma alteração celular nas células epiteliais. Aí aqui as questões éticas e metodológicas, né? Foi assinado um termo de consentimento livre e esclarecido pelo paciente em questão, foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Sara, com o número do CAI aqui, de apreciação desse comitê. Então, é um relato de caso, foi baseado para a construção do Guideline Care, né, que é o consenso baseado nos relatos de caso, e foi feita uma revisão do prontuário. Então, de acordo com o diagrama, o fluxo de care, aí tem a avaliação inicial desse paciente, né? É um paciente do sexo masculino, tem 52 anos, negro, residente em Bom Jesus do Piauí, procedente de Santa Rita, da Bahia, tem ensino médio completo, aposentado, católico. Ele estava com dor intensa nos quadris e joelhos, e por isso a locomoção era exclusiva por cadeira de rodas. É ex-tabagista e ex-etilista, tem hipertensão arterial sistêmica, teve um AVE sem sequelas em 98, teve uma internação em 2021 por Covid-19, permanecendo internado por 21 dias, um comprometimento pulmonar de 40% nessa internação, teve uma outra internação por diagnóstico de artrite séptica em pés e joelhos. Ele fazia uso de gabapentina, tilex, dipirona, diclofenac para alívio da dor, losartano, hidralazina e alondipino para hipertensão arterial sistêmica. Ao exame físico, quando chegou na instituição, teve a drenagem de secreção piossanguinolenta do quadril esquerdo, ele trouxe exames de imagem que já tinham uma tomografia de quadril, com processo inflamatório importante nesse quadril, tinha feito já uma biópsia do quadril, que tinha dado um resultado inconclusivo, e também tinha uma tomografia de coluna, que tinha uma hipótese de lipossarcoma retroperitoneal. Então, ele foi admitido no hospital 20 de julho, e a proposta era de investigação diagnóstica, analgesia, a reabilitação e antibiótico-terapia. E foi realizada a coleta do exudato do quadril esquerdo para cultura microbiológica. Intervenção, né? A cultura de exudato do quadril esquerdo, né, foi feita. Começou uma antibiótico-terapia empírica com vancomicina e tazocin para cobrir tanto os agentes gram-positivos quanto agentes gram-negativos. Foram solicitados novos exames, tanto laboratoriais
quanto às tomografias de tórax, abdômen, a ressonância de quadris, joelhos e coluna, e foi também solicitada uma avaliação da cirurgia plástica para o quadril esquerdo após os exames de imagem que foi identificado lá no hospital. Quando ele estava internado, ele no primeiro dia de internação, né, ele teve uma transferência lá para o programa de alto risco, que é a UTI do hospital, devido ao curso do quadro. Ele evoluiu com taquicardia, hipotensão severa, né, de 69 por 40, febre alta de 39,1, uma função renal alterada e acidose respiratória. A hipótese diagnóstica levantada, primeiramente, foi de choque séptico com provável foco do quadril esquerdo. Foi feita a ressuscitação volêmica, hemocomponente, droga vasoativa, ajuste da antibiótico-terapia por conta da lesão renal, então foi ajustada a dose, acompanhamento rigoroso do débito urinário e depois de estabilizado esse paciente, ele foi encaminhado ao centro cirúrgico por conta do foco, provavelmente ser dali do quadril. Então, foi feita uma abordagem cirúrgica, que foi uma artroplastia tipo Gilderson, do quadril esquerdo, uma fistolactomia, na verdade, uma drenagem de abscesso, um desbridamento de tecidos desvitalizados da ferida e instalação da terapia por pressão negativa. Durante o procedimento, o paciente teve instabilidade hemodinâmica, precisando aumentar o nível da droga vasoativa e também fazer bolos de adrenalina. E teve retorno ao programa de alto risco, né, que é a UTI, em ventilação mecânica e sedonalgesia. Foi iniciada a terapia logo de substituição renal, porque ele evoluiu com a lesão aguda rapidamente, né, de forma progressiva. A creatinina dele já estava em 3,86 e o potássio de 6,8. Aí agora os acompanhamentos e os resultados. Ela ficou 31 dias de internação na UTI, a sedonalgesia por 14 dias, ventilação mecânica por 15 dias, fez a hemodiafiltração venosa contínua por 4 dias, ele ainda teve evoluiu com fibrilação atrial com manutenção dos fármacos por 7 dias, fez uso de droga vasoativa por 12 dias, tinha instabilidade hemodinâmica aos reposicionamentos, com diminuição sustentada dos níveis pressóricos, então ele teve que ficar com imobilização, né, em decúbito dorsal por 2 dias. A nutrição enteral teve início no 4º dia, né, porque ele teve também uma alteração a nível de trato gastrointestinal, alteração de bilirrubina, então ela teve um estase, né, ali, e permaneceu por 24 dias essa dieta enteral. No 4º dia já foi dado o crescimento da cultura, que foi coletado do aspirado, do quadril, e identificou o Staphylococcus aureus no abscesso do quadril, e foi iniciada a clindamicina, fez o descalonamento do antibiótico. No 5º dia, então, teve a colestase, como eu falei, em relação à parte da dieta enteral, com alteração da bilirrubina. Desde o primeiro dia na UTI, ele evoluiu com as lesões epidermolíticas em dorso, membros, principalmente, na verdade, em dorso, membros superiores e membros inferiores, sobretudo na parte posterior, mas estava em todo o corpo. No 4º dia, foi iniciada a sulfadiazina de prata, com reaplicação 4 vezes ao dia. A gente observou uma aderência ao leito, sangramento, e tinha que realizar o uso de opioides, né, durante as confecções do curativo. No 10º dia foi iniciada a hidrofibra com prata, e aí foi vista já uma diminuição do exudato, a diminuição também das trocas de curativos e, consequentemente, a redução do uso de opioides. E aí, com 8 dias da hidrofibra, teve a recuperação total da pele. Como evento, além das próprias lesões epidermolíticas, né, produzida pela síndrome do choque tóxico, ele teve uma lesão isquêmica em membros inferiores. Ele teve também que ser submetido aos novos procedimentos, traqueostomia pelo tempo de uso de ventilação mecânica, uma colecistostomia percutânea por conta da colestase,
E usou bastante medicamentos, né? Entre eles os da sedanalgesia, como propofol, midazolam, fentanil, as drogas vasoativas, noradrenalina, vasopressina, as drogas inotrópicas positivas por conta da fibrilação, dobutamina, mieldarona. Teve que fazer as expansões volêmicas por conta do choque, os hemocomponentes, né, por conta da queda de hemoglobina, principalmente por conta do choque também, a antibiótico terapia inicial empírica, né, com vancomicina, precisou fazer os desescalonamentos, e ainda usou meropenem, levofloxacino, nicafungina, omeprazol, laxantes, enoxaparina e sintomáticos. Também tinha usado a clindamicina que ficou. De dispositivos, ele ficou com um dreno cirúrgico, com o tubo orotraqueal, a traqueostomia, catéter venoso central, catéter central de inserção periférica, um catéter de pressão para invasiva, tanto na artéria radial quanto na artéria femoral, o catéter nasentérico. Foi necessário também lançar mão do sistema de continência fecal, o uso do catéter vesical de demora para acompanhamento do débito urinário, o catéter Pigtail justamente para a colestase, quando fez a colecistotomia percutânea, e uso de compressor pneumático intermitente, quando ele ainda não estava podendo receber a enoxaparina. Foi realizados os cuidados interdisciplinares, né, a oftalmoproteção, os protocolos com os bandos para prevenir pneumonia associada à ventilação, a monitorização contínua desse paciente, com os cuidados de dispositivos invasivos, as trocas de curativos, o bundle também de prevenção de infecção do trato urinário, os balanços hídricos que eram realizados a cada 6 horas, os controles glicêmicos também, o protocolo de tromboprofilaxia e as mobilizações fora do leito, que acontecia sempre em discussão para saber qual seria a melhor forma, a melhor hora e como reajustar as drogas para fazer essa mobilização. E as reuniões familiares, que aconteceu do início ao fim, onde inicialmente eram passados boletins, né, pelo via telefone, e quando foi havendo uma melhora, foi liberado as visitas estendidas e para a questão da saúde mental desse paciente, que no início estava bastante assustado, né? Foi permitido, então, o acompanhamento familiar. Os outros cuidados, justamente com a pele, sem ser especificamente só com a síndrome do choque tóxico, era a movimentação da fixação do tubo, para não causar uma lesão por pressão para o dispositivo médico, as trocas de dispositivos, tanto da traqueostomia, né, com a proteção em região cervical posterior, quanto as trocas das fixações da sonda nasogentérica e do catéter vesical de demora, a instalação de superfície de ar com ajuste individual, né, um colchão diferenciado, coberturas multicamadas em região sacra, os calcânios livres com uso de travesseiro, e os reposicionamentos a partir do 3º dia, porque nos 2 primeiros dias ele ficou em dorsal, no leito a cada 2 horas, porque ele tinha um risco muito alto de desenvolver lesão por pressão. Também foram instaladas as medidas para a prevenção de DAI, que aí pode também associar com as lesões por pressão, e os cuidados também com o sistema de incontinência fecal, né? E a nutrição adequada para prevenir essas outras lesões. Foram feitos outros exames, né? Foram feitos uma imagem de Doppler de membros inferiores, justamente por conta da questão isquêmica, para observar essa macrocirculação. As culturas, né? Eles eram um paciente que às vezes era reculturado, né? E a cultura inicial deu justamente o Staphylococcus aureus. E os exames de sangue, como gasometrias, bioquímica e hemograma completo para acompanhamento. Ele teve a alta para a enfermaria da ortopedia adulto, né? Depois de 31 dias na UTI, com estabilidade hemodinâmica. De dispositivos, ele ainda foi com catéter central de inserção periférica para continuar a antibiótico-terapia. Ele ainda foi com catéter Pigtail, né, da vesícula ali por conta da colestase. E ele ainda foi com a terapia por pressão negativa no quadril. E ainda foi em tratamento conservador nas lesões isquêmicas dos membros inferiores, com cobertura de desbridantes, e laser terapia como adjuvante, né? E aí depois, no dia 7 de outubro, ele teve alta, ele começou um acompanhamento ambulatorial no hospital para a realização ainda dos curativos das lesões remanescentes, que eram as lesões em quadril e lesões nos membros inferiores,
onde a do membro inferior ele ainda perdeu, na verdade, ele apenas perdeu uma falange do quarto artelho do pé esquerdo e ele iniciou o processo de reabilitação, já que ele só se locomovia por meio da cadeira de rodas por conta dessa dor limitante no quadril. E aí, então, como discussão, né? Aí a gente volta lá no conceito da definição da síndrome do choque tóxico, né? A síndrome do choque tóxico é uma condição multissistêmica com risco à vida, causada predominantemente por cepas produtoras de toxina superantígena, como eu tinha explicado lá inicialmente, de Staphylococcus aureus e de Streptococcus pyogenes. Em termos de definição de casos, né, a gente traz aqui o quadro clínico do paciente, que é febre maior ou igual a 38,9, hipotensão importante, erupção cutânea com eritrodermia macular difusa, descamação de 1 a 2 semanas após o início da doença, envolvimento de vários sistemas, 3 ou mais, né, do seguinte, o gastrointestinal, muscular, membranas mucosas, hepático, hematológicas, e sistema nervoso central, uma cultura de sangue com, né, do local afetado, com positivo para Staphylococcus aureus, e aumento do título para a febre maculosa das montanhas rochosas também. Aí, geralmente, a gente não faz muito esse marcador. Então, o paciente em questão realmente teve uma febre ali como preconiza ali o quadro clínico, foi de 39,1, uma hipotensão severa de 69 por 40, apresentou já desde o primeiro dia as lesões epidermolíticas em toda extensão corpórea, apresentou as descamações em palmas das mãos e pés, e teve acometimento de mais de um sistema, alteração renal, alteração hepática e alteração hematológica. Aí eu vou trazer um pouco aqui para ilustrar. Aqui para falar, né, os sinais vitais, então, foi 39,7, até escrevi 39,1, que aqui foi lá justamente no primeiro dia de internação, no dia 21 de julho. A pressão máxima, né, a pressão sistólica de 69, como eu já havia falado. A pressão diastólica de 40. E as lesões em todo o corpo, né? As lesões epidermolíticas. A gente traz aqui o valor aqui do potássio, né? No segundo dia, né, de internação lá na UTI já estava de 6,8, que foi quando ele começou a fazer a hemodiafiltração veno-venosa contínua. A creatinina de 3,8, também nesse mesmo dia. Aqui a alteração da bilirrubina, né, mostrando o acometimento hepático, que aqui, no dia 26, né, após 5 dias de internação, ele já estava com 9,2 e ainda aumentando, onde precisou a intervenção. Aqui, as plaquetas, né, ele teve uma plaquetopenia, então um acometimento hematológico, então foi só caindo, chegando aqui no dia 26 também, no quinto dia aí de internação na UTI, com 45 mil de plaqueta. E aí a gente fala um pouco mais. Então, ficou bem característico mesmo da síndrome do choque tóxico, porque fechava todos os itens em relação ao quadro clínico sobre a síndrome. Aí tem um 7R sobre o manejo da síndrome do choque tóxico, né, que é o reconhecimento, o primeiro R aqui é o reconhecimento antecipado. Então, com 4 dias, né, foi vista a cultura e identificado o Staphylococcus aureus, e aí já fez o descalonamento da antibiótico-terapia para um melhor tratamento.
A ressuscitação, então, foi feito, né, a ressuscitação com cristalóide, né, de forma agressiva, tendo também que entrar até droga vasoativa. Foi feito o suporte respiratório logo no primeiro dia, esse paciente ficou em ventilação mecânica e fez uso também de agentes inotrópicos por conta da fibrilação atrial. Teve a remoção da fonte, eu coloquei em vermelho, porque é justamente onde essas áreas em vermelho é onde a parte da estomaterapia realmente entrou, mais propriamente dito, onde teve o desbridamento cirúrgico das feridas, no caso, né, em discussão, foi levado esse paciente para o centro cirúrgico para fazer um desbridamento mais efetivo dessa lesão no quadril. Foi feita, então, a drenagem, né, que aí foi feito a artroplastia tipo Gildestone, foi feita a drenagem de abscessos e ainda colocada a terapia por pressão negativa, né? A reescolha dos antibióticos, como assim que foi identificado, foi colocado a clindamicina, né? Considerando também a cobertura para o estafilococcus resistente à meticilina, e rever o progresso, né? Que é buscar continuamente, que aí entra justamente nessas lesões, buscar continuamente qualquer outro foco, né? Que essas lesões epidermolíticas podem ter uma infecção secundária, então fazer esse tratamento também é onde a gente também entrou de forma mais agressiva em termos de estomaterapia, e esse reduzir os casos secundários em contatos próximos. A gente não teve algo tão específico, com essa especificidade, mas inicialmente, né, as visitas ficaram restritas, fazendo só o boletim médico, e a partir do momento que tinha já um tratamento mais efetivo, que aí foi liberado para que esse paciente pudesse ter uma saúde mental mais preservada. E aí eu coloco um pouco quando aquele primeiro R, que é a remoção da infecção, que aí foi feito a artroplastia de Gildestone, que aí ela geralmente é um tratamento utilizado para as patologias sépticas, né? Como se fosse uma cirurgia de salvação para quando a falha da infecção da prótese de quadril, né? E justamente tem o principal objetivo de tratar o quadro álgico, melhorar a função do paciente e erradicar a infecção quando presente, né? Esse tipo de cirurgia, geralmente, ela era umas cirurgias que ficaram um pouco mais para trás, porque teve as cirurgias de artroplastia de quadril mesmo, né? As próteses mesmo totalmente substitutivas, mas nesses casos de infecção, elas ainda são de grande valia. E em relação ao desbridamento cirúrgico, né, quando a gente traz, né, na SOBEST, o preparo do leito da lesão, entra o desbridamento, né? E aí é justamente com a finalidade de remover os tecidos inviáveis, reduzir a carga microbiana, preservar os tecidos viáveis também, para preparar o leito dessa lesão para cicatrização, né? E aí, geralmente, esse desbridamento cirúrgico é feito pelo cirurgião, porque é mais invasiva, e aí tem uma excisão de toda a necrose viável, vai ser realizada por cirurgião experiente, e aí vai ter o tipo de anestesia de acordo com a região, o tamanho e a profundidade da lesão. Então, aí é feito em centro cirúrgico e tira esse tecido desvitalizado de uma forma mais rápida. Aí vem também o uso da terapia por pressão negativa. A gente na outra aula, já tinha apresentado, né, no sistema de avaliação da Timers, ela entra, então, em relação à parte de exudato, né, uma opção de tratamento para gerenciar essa umidade, e ela tem como princípios, né, a remover os líquidos presentes, reduzindo o edema, reduzindo o exudato, consequentemente a carga microbiana e as substâncias tóxicas produzidas tanto pela reação inflamatória quanto pelo agente. Ela também promove a estabilização do ambiente da ferida, gerando menos trocas, né, desse curativo, mantendo uma temperatura adequada, evitando o acúmulo de detritos e micro-organismos e fazendo uma permeabilidade seletiva.
Aí, aqui, para ilustrar, então, a gente realmente, de acordo com a avaliação do Times e o que foi feito, como esse paciente tinha essas lesões epidermolíticas, a gente teve que fazer uma adaptação, né? O grupo de estomaterapia teve que fazer uma adaptação nessa pele para poder nem trazer mais lesões e, ao mesmo tempo, tornar a terapia por pressão negativa efetiva. Então, a gente lançou mão do pó de hidrocoloide para a umidade que tinha, né, nessa região por conta das lesões. Foi usado o uso da placa protetora para estomia, justamente para ela ter uma absorção melhor da umidade e, ao mesmo tempo, como ela também tem características hidrofóbicas, garantir que a vedação desse sistema de terapia por pressão negativa fosse efetiva. E aí, então, aqui é o início, e ele ficou utilizando até ter um leito mais plano, para poder a gente começar com outros tipos de coberturas, e ele conseguiu a cicatrização total a nível ambulatorial. O sexto, né, no tratamento, que é rever o progresso, é justamente esses cuidados com novas infecções, com novas lesões, ainda permanecer procurando focos, né? E as lesões, no caso, epidermolíticas, podem ser outros focos, então a gente teve que fazer o tratamento. Elas primeiro elas se comportaram como uma queimadura, então a queimadura tem essa questão de ter uma resposta inflamatória sistêmica, mas uma resposta inflamatória local. Aí esse processo inflamatório extenso, ele vai estar desregulado, e aí vai gerar uma resposta hipermetabólica, né? Com catabolismo aumentado, falência de órgãos e novas infecções, e por isso a gente tem que tratar para não acontecer novamente um novo choque. E aí eu coloquei aqui em preto para dizer que, né, como a queimadura em si, embora, né, não seja queimadura, mas a queimadura ela tem vários estágios, e a dele a gente poderia classificar como queimaduras de segundo grau, tanto superficiais quanto profundas, pelo tipo de lesão. Então, como se comportavam com queimaduras, e aí a gente vai pegar aqui, quando a gente vai para os cuidados com queimaduras, ele tem várias fases, né? Aí, pegando aqui a fase 3, ela fala justamente do uso tópico de antimicrobianos e curativos para prevenir infecções, né? Infecções secundárias, que é a proposta quando você está com essa síndrome. Aí foi usado a sulfadiazina de prata, que é um antimicrobiano tópico, largamente utilizado nas queimaduras. Ela tem uma duração de até 12 horas de ação, precisa de coberturas secundárias, tem uma fácil aplicação. E ele ficou 6 dias de uso, né? E, no caso, corroborou pela fácil aplicação, né? E não teve também infecção secundária durante o seu uso, mas divergiu porque ele tinha uma duração de 12 horas, mas como eram lesões altamente exudativas, chegando a ter que ser, a gente pesava o exudato, que chegava a 3.000 ml dia, essa troca teve que acontecer a cada 6 horas, porque já não tinha mais agente ali, né? Não controlava a umidade, já que ela é em creme, né? Então, ela não tinha esse controle da umidade efetivo. E, por vezes, como ela precisava de uma cobertura secundária, mesmo utilizando uma gase não aderente, antes de colocar uma outra cobertura de absorção, era observada a aderência da cobertura secundária, né, ao leito da ferida, e aí tinha que usar bastante opioides. E a manipulação da equipe a cada 6 horas para fazer essa troca e pesar esse exudato. Aí, como estava difícil esse manejo, então a gente optou, depois com 6 dias, né, do uso da sulfadiazina, como ainda estava exudando bastante essa aderência ao leito da lesão, a gente decidiu utilizar a hidrofibra de prata, que novos estudos já vêm sendo utilizados também nas queimaduras, né? E é uma fibra que é 100% de carboximetilcelulose, justamente por isso que garante essa absorção.
Tem uma tecnologia para absorção de exudato de forma vertical, sem difusão deixe para a ferida, então não há um retorno do exudato para a ferida. Então, ao mesmo tempo, tira a umidade e mantém ali uma umidade ali, ela fazer realmente esse controle da umidade. Aproveitando aqui, quero falar que não tem nenhum conflito de interesse, tá? Usado também, tem o cloreto de bezencônio, que é um surfactante, e o EDTA, né, que é um anticoagulante, que é um sequestrador de eletrólitos, e eles dois em conjunto vão ser eficazes para a melhor quebra do biofilme, e aí justamente essa prata, deixar o biofilme exposto, para que essa prata tenha uma ação. A gente sabe que o exudato, ele é puxado para a cobertura e acontece justamente tanto de forma em bacteriostático e realmente bactericida ali para a morte celular desse agente microbiano. Ele tem um antimicrobiano tópico, que é 1,2% de prata em sua composição. Então, pela forma dessa tecnologia de não retorno ao exudato, ela não adere ao leito da lesão. Ele pode durar até 7 dias, mas ele também necessita de uma cobertura secundária, tá? Então, no caso todo, corroborou mesmo pela absorção do exudato. A gente pôde observar, desde o primeiro dia, foi diminuído o exudato, né? Passou para 1.000 ml dia, antes era 3.000, foi menos que a metade, e, consequentemente, a troca de curativos também já começou a reduzir. Eles começaram a ser de 2 vezes ao dia. No terceiro dia, a troca foi para cada 48 horas, e a gente já não precisava mais mensurar o exudato, porque já não tinha mais tanto exudato. E com 8 dias, as lesões estavam totalmente epitelizadas. Aquelas lesões que eu tinha mostrado inicialmente, elas já estavam todas epitelizadas. Mas demandava mais tempo para a confecção do curativo, porque o outro era em creme, era mais fácil colocar, e ele mesmo, né, espalhava sobre a pele, e era uma grande área, né? E também essas eram as placas. Então, a gente tinha que fazer a confecção desse curativo de forma externa, né? De forma estéril também. E aí demandava bastante tempo e bastante equipe também. Aí aqui para mostrar em relação às lesões isquêmicas, né, junto também com as lesões epidermolíticas que atingiram, acometeram os pés, foram utilizados depois que foi verificado, né, que tinham as lesões isquêmicas. Primeiro a gente esperou um tempo de delimitação da necrose, como a literatura preconiza, para a gente ter uma estabilidade dessa necrose. Aí, pela questão até, né, muito provavelmente poderia ser que ele, né, tivesse amputações aí dos dois pés, e aí foi sugerido pelo grupo de estomaterapia justamente um Doppler para ver como é que estava essa circulação, justamente para ver se a gente podia atuar enquanto estomaterapeutas. E aí o Doppler evidenciou que a macrocirculação estava toda preservada, tanto em veias quanto em artérias, então realmente o acometimento era de microcirculação. Então a gente, depois dessa estabilização dessa necrose, a gente conseguiu usar coberturas desbridantes e também, como adjuvante, a gente fez a lesioterapia na modalidade PDT, na terapia fotodinâmica, já que a gente pode observar que tinha tanto tecido necrótico quanto de atividade microbiana também. Então, eles estavam assim, aí durante muito tempo, na parte ambulatorial, ele conseguiu, então, fazer toda a cicatrização, perdendo apenas o quarto, a primeira falange do quarto arteiro. E aqui mostra, só para ilustrar mesmo, né, a reabilitação. Ele chegou em cadeira de rodas e depois de toda a questão do tratamento dado para o foco do quadril e sair dessa questão clínica mais crítica, ele conseguiu, a nível ambulatorial, ficar em pé com auxílio andador e dar passos também. Aí eu trago aqui uma tríade que eu sempre tenho trazido em relação a alguns pontos quando a gente trabalha como estomaterapeuta, que são os recursos humanos, né? Então, como eu falei, demandava bastante tempo as realizações dos curativos, né? Então, tinha que ter uma equipe com um dimensionamento adequado, disponível, né?
E tinha os recursos materiais também ali disponíveis no local para poder utilizar as melhores, né, as melhores práticas, o que tem de mais que tem na evidência em termos da literatura, e os cuidados estruturados, né, todos os cuidados que foram estabelecidos, e a equipe está orientada para segui-los, né, para esses cuidados, né. Então, acho que é uma tríade bem importante. E aí eu trago também alguns diagnósticos diferenciais, né, que a gente pode ter fatores confundidores. Além do próprio choque séptico, né, que embora não deixa de ser um choque séptico, mas ele tem ainda um a mais por conta dessa atividade das toxinas e dos superantígenos, e que faz com que o corpo tenha essa resposta não hiper, né, uma hiperresposta, fazendo que as citocinas sejam liberadas diretamente e constantemente, de forma ininterrupta para o sangue. A gente pode trazer também como diagnósticos diferenciais a síndrome de Johnson, a necrólise, né, epidermólise tóxica, e a síndrome estafilocócica da pele escaldada, que também é chamada de doença de Ritter, né? Aí traz alguns diagnósticos diferenciais, né, em termos da síndrome de Steven Johnson. Ela geralmente está ligada a medicamentos, né? A maioria dos casos, os estudos, né, trazem que geralmente, pelo menos de 35% das síndromes de Steven Johnson estão ligadas aos usos de medicamentos, principalmente das sulfonamidas e da carbamazepina. Há um descolamento também da pele, com a área menor que é 10%, que não foi o caso do paciente. Geralmente acontece quando a exposição de 4 a 28 dias ao agente, né, se por acaso não tivesse sido ligado ao medicamento, fosse ligado ao agente infeccioso, que a literatura traz que pode também acontecer, mas aconteceu logo no primeiro dia, e é mais caracterizado como uma reação de hipersensibilidade, que aí a gente tem 4 tipos de reações de hipersensibilidade. Claro que uma delas, às vezes, é bem similar à síndrome de choque tóxico também, porque há essa questão da não modulação das citocinas, mas por outras vias, sem ser pela proteína MHC. Aí vão ativar histaminas, mastócitos, e aí é outro tipo de reação. Tem a necrólise, né? Ela é igual à síndrome de Steven Johnson, a diferença entre elas é que a área afetada é maior que 30%, que também foi observada no estudo, porém, não foi por medicamento, como é geralmente a necrólise. A exposição também, né, que aconteceu no primeiro dia no caso, e no caso da necrólise não aconteceu, e assim como a síndrome de Steven Johnson, é uma reação de hipersensibilidade. E a síndrome da pele escaldada, que é ou doença de Ritter, também é um quadro semelhante, mas geralmente acomete em crianças, principalmente após o nascimento, e ela está mais ligada às exotoxinas dos estafilococos ou dos streptococos, que tem os componentes A ou B, e não de forma de superantígenos. Então, tem uma outra cadeia também de desencadear. Então, vai estar muito mais ligado mesmo ali na parte de desmossomos, a nível de pele mesmo, e por isso também que gera a parte de descamação, mais do que os superantígenos, que além da descamação, tem um acometimento mais sistêmico. E aí vale salientar que, como tanto a síndrome de Steven Johnson quanto o NET, caso sejam, né, identificadas, aí a sulfadiazina já não poderia ser utilizada, porque como tem um antibiótico, né, e a sulfa, né, as sulfonamidas, elas são um dos principais agentes da síndrome, a gente poderia ainda exacerbar. Então, antes de ter esse diagnóstico fechado, tem que ter certeza mesmo qual é a diferença. E aí, como conclusão, aí a gente traz aqui que a síndrome do choque tóxico é um evento raro e grave, necessita de intervenções imediatas e cuidados intensivos.
É necessário, extremamente necessário, os cuidados com as lesões epidermolíticas, porque fazem parte do rol de tratamento, embora não fique explícito, mas fala lá, né, sobre a questão de novas infecções e está sempre em busca, né, de novos focos. A hidrofibra com prata apresentou uma performance satisfatória nessas lesões, só que todos os estudos que trazem comparativos com a sulfadiazina, já que a cobertura de escolha usada há muito tempo em relação aos curativos de tofibras ou até outras tecnologias, não tem significância estatísticas, né? Mas teve, assim, melhor em termos de tempo de lesão, em relação a conforto do paciente. Tem alguns estudos até que eles colocam sobre escalas de dor desse paciente, mas ainda são necessários mais estudos com delineamento, melhor delineamento metodológico para confirmação da superioridade da hidrofibra como cobertura utilizada, no caso, em queimaduras, que ficou bem parecido com a síndrome do choque tóxico, pelo tipo de comportamento das lesões. Aí eu trago aqui as referências. E aí aqui eu trago uma imagem, né? A gente onde fala sobre transdisciplinaridade, né? Aí traz aqui que, segundo Nicolesco, em 99, o prefixo trans indica a transdisciplinaridade, diz respeito ao que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através de diferentes disciplinas, além de todas as disciplinas. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente e um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Então, aí a gente traz aqui cada, né, personagem, no caso, cada profissional da equipe multiprofissional, da equipe de saúde, ele tem um papel importante para fazer uma ligação entre eles mesmos, cada um, entre aspas, invadindo o espaço do outro, para que o foco central seja justamente o paciente. Né? E eu trago essa figura porque quando a gente faz a revisão do prontuário, né, desse caso, a gente vê esse tipo mesmo de interação entre a equipe, né, e a estrutura dessa transdisciplinaridade e para o desfecho que aí foi bem satisfatório em relação ao paciente. Então, foi muito bonito fazer o resgate dessa revisão de prontuário. Além, assim, de não só na UTI, de todos os setores. Você vê que ele foi acompanhado no terceiro andar, na ortopedia adulto, depois foi para o ambulatório, de todas as linhas profissionais, porque, assim, a gente, enquanto grupo de estomaterapia, que estava fazendo cuidado, por exemplo, das lesões isquêmicas ali nos pés, solicitava, será que não está para fazer uma tomografia, um exame de imagem para a gente ver como é que está, se tem evolução de osteomielite, se não tem. Quando a gente sugeriu o Doppler para a gente ver, para a gente conseguir fazer a laser terapia, além de fazer o desbridamento, né, o uso da terapia por pressão negativa, da gente, né, pensar, quando iniciou a hidrofibra, a gente teve que fazer essa discussão, porque a gente ia perder um pouco essa mensuração do exudato, já que eram coberturas que ficavam mais tempo no leito pela questão da tecnologia delas, e esse era um paciente que precisava também de suporte de fluido, então a gente teve que fazer esse manejo com a equipe, além da própria equipe mesmo, dentro da própria equipe de enfermagem, por exemplo, quando os profissionais que eram do grupo de seroterapia do primeiro estágio, né, da UTI, era dia de troca, tanto da terapia por pressão negativa, quanto dia de aplicação de laser, ou quanto era para fazer as confecções, porque depois ficaram a cada 2 dias o curativo, esses profissionais já eram, né, disponíveis para esse paciente, e o restante da equipe ficavam com os demais pacientes para poder a gente ficar mais direcionado, além de, a gente vai trocar o curativo tal hora, ser um cuidado estruturado, para que todo mundo da equipe, tanto de enfermagem, fisioterapia, está ali presente, o médico também disponível para qualquer tipo de instabilidade, já que era um paciente que inicialmente estava bem estável os reposicionamentos. E então foi muito, muito gratificante e muito bonito ver essa transdisciplinaridade. Então era isso que eu queria trazer. Obrigada.